Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, assim diz a palavra: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, diga isso comigo, igreja, todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. De que maneira? Com alegria e singeleza de coração, ou na NVI, com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Que o Senhor nos abençoe neste momento em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Muito hoje se opina sobre como deve ser a igreja, né? E dentro dessas opiniões as pessoas divergem, porque opinião é assim. Opinião, cada um tem a sua, não é isso? Uns acham que a igreja, uns divergem sobre cor da igreja, sobre a música da igreja, sobre a roupa da igreja. Muito se discute sobre como deve ser a igreja, mas quando a gente quer saber como deve ser a igreja, nós devemos nos pautar não pela opinião do homem, mas pelo princípio que a palavra nos lega. E esse texto, embora muito conhecido, esse texto trata da essência da igreja primitiva. Eu preguei essa mensagem lá em Porto da Pedra, não vou mentir, não é uma mensagem nova. E lá nós estávamos completando 16 anos, somos bebês perto de vocês. E eu estava falando lá, momento de festa, momento de aniversário, a gente tem que parar e fazer uma reflexão, se o que nós estamos vivendo é o legado bíblico de uma verdadeira igreja. E aqui eu separei 7 marcas que falam de uma igreja que vive a essência do que Cristo nos ensinou. Quantas marcas? 7. E eu gostaria, o pastor Renato falou que por conta do aniversário da igreja, os cultos estão terminando 13h, é isso não? Brincadeira. O pessoal ficou assustado, pastor Renato. Vou entregar na hora certa. Será uma palavra simples, mas tenho certeza que trará edificação às nossas vidas. Quem crê, diga amém. Então, com a Bíblia aberta nesse texto, que a gente vai caminhar ao longo dela, a primeira marca que eu aprendo aqui, ele diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A primeira marca que eu vejo nessa igreja era uma igreja que tinha fome, que tinha sede, que tinha desejo de aprender. Era uma igreja que estava voltada para o ensino. Já havia uma proclamação profética dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eles não se contentavam em apenas ser iluminados, em apenas saber que eles foram perdoados, que eles foram justificados, que agora eles estavam regenerados, que agora eles seriam santificados para, uma vez por todas, glorificados e viver uma vida eterna. Eles queriam conhecer as minúcias, os detalhes da revelação de Deus, da vontade de Deus. Eles queriam viver por modo digno da vocação a que eles foram chamados. Era uma igreja, tinha uma marca que definia essa igreja. Aqui quando Lucas vai falar assim, deixa eu escrever aqui para Teófilo como que era essa igreja. A primeira marca que Lucas escreve é, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E aqui eu vejo uma dedicação mútua. Eu vejo os apóstolos se esmerando no ensino, porque esse era um legado que Cristo havia entregue a eles. Jesus falou para eles, olha, ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Então, eles estavam debaixo dessa ordenança, dessa incumbência de ensinar aos discípulos, de fazer discípulos. Mas agora, eles estavam esmerados em ensinar, mas também o povo estava dedicado
a aprender. E como é importante para uma igreja que quer crescer, que quer se manter viva, que quer se manter acesa, a gente encontrar essa mutualidade, essa reciprocidade. Apóstolos esmerados no ensino e um povo que ama ouvir a palavra de Deus. É para esse povo que eu estou pregando aqui hoje nessa manhã. Glórias a Deus, porque eu tenho certeza que o pastor dessa igreja, o qual é uma referência para mim em termos de ensino bíblico, é um pastor que se esmera no ensino da palavra. Mas tão importante quanto o esmero do pastor ou de qualquer diácono líder, é que a igreja tenha fome e sede. Se tem uma coisa que marca essa igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos. E é importante a gente afirmar isso, que é o ensino dos apóstolos, ainda mais no tempo de hoje, 2022, que a gente liga a nossa televisão, tem muitos ensinando. A gente liga o nosso celular no YouTube, por exemplo, e tem muitos ensinando. A gente entra em qualquer rede social e tem muitos falando e ensinando. Mas a igreja cresce não é com os ensinos diversos, porque o evangelho não trata de uma ideologia, não trata de uma filosofia. O evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê. A palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. Então, o ensino que fundamenta a igreja não é um ensino ideológico, não é um ensino filosófico, não é um ensino herético, como tem muitos aí. Muito importante para uma igreja crescer de uma maneira saudável e sustentada, ela crescer debaixo do ensino apostólico. O ensino apostólico é aquele ensino cristocêntrico. A igreja pode dizer amém? Porque todas as escrituras apontam para Cristo. Então essa foi a primeira marca. A segunda marca diz aqui no mesmo texto, eles se dedicavam ao ensino, no mesmo versículo dos apóstolos, mas eles também se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, se tem uma segunda marca aqui de uma igreja vibrante, de uma igreja que fez diferença, de uma igreja que deixou um legado. Nós estamos aqui há 12 mil anos falando dessa igreja, aprendendo com essa igreja, é porque essa igreja se dedicava ao ensino, mas ela também se dedicava à comunhão. Você pode olhar para o teu irmão, dar aquele sorriso bonito e falar, irmão, como é bom estar aqui com você hoje. Meu Deus, irmão, como você está bonito. Meu Deus, que alegria, que maravilha adorar o Senhor aqui com você. Irmãos, eu tenho 41 anos de idade, eu fui nascido e criado na igreja e eu vou morrer defendendo a vida da congregação. Nós vivemos um tempo pós-moderno de desigrejados, de uma fé individualista, de uma vida religiosa privada. Essa não é uma vida bíblica. O Senhor veio constituir uma igreja, o Senhor vai vir buscar um corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Deus se manifesta no meio da comunhão. A gente vê aqui uma igreja que estava ali pautada na comunhão, no partir do pão, falando aqui, né, também da Santa Ceia, desse momento solene, mas também nas orações. Eu pauto muito por uma vida de equilíbrio. O Senhor Jesus nos ensinou, Mateus 6,6, uma vida de secreto, fecha a tua porta, tem uma vida devocional, mas o Senhor também nos ensina a formar um povo, a orar juntos, a viver em comunhão. Ele falou também para os seus discípulos, ficai reunidos. Não existe reunião de uma só pessoa. Alguém já se reuniu consigo mesmo? Vou marcar uma reunião aqui, eu e eu mesmo? Não existe. Ficar reunidos em Jerusalém, eu e os discípulos, eu e os meus irmãos, eu e a congregação, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma das maiores manifestações da glória de Deus sempre ocorreu em congregação. Existem manifestações individuais, mas o nosso Deus é um Deus de família, é um Deus de congregação, um Deus que veio para formar um povo, é um Deus que habita no meio da sua igreja. Fala a Bíblia que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o quê? Os membros, a igreja é o corpo. Como que o membro está ligado à cabeça? Através do corpo, que é a igreja, através do tronco, que é a igreja. Então é assim que nós estamos ligados a Cristo. A gente vê aqui uma igreja marcada, uma igreja que tinha prazer na coinonia, na comunhão, e eles se reuniam para partir o pão e se reuniam para orar uns pelos outros.
Era uma igreja vibrante, era uma igreja que compartilhava a necessidade, era uma igreja que tinha prazer de fazer o que nós fizemos aqui hoje de manhã, adorar juntos, cantar juntos, perguntar, irmão, como que você está? E não era apenas uma pergunta retórica, né? Porque às vezes a gente pergunta assim, e aí, irmão, como é que você está? Aí, irmão, segura a tua mão e começa, né? E começa. Aí você pensa assim, para que eu fui perguntar? Você já fez isso? Ou só eu? Que o Senhor nos perdoe. Não era uma pergunta retórica, era uma pergunta interessada. Irmão, como que você está? Então vamos orar, vamos compartilhar a necessidade, vamos buscar a face do Senhor. É uma igreja que cuidava um dos outros. Era uma igreja que tinha prazer na comunhão. Posso ouvir um amém? Glórias a Deus. E assim aquela igreja ia crescendo. Primeira marca, ensino. Segunda marca, comunhão. Mas agora o texto vai para o versículo 43 e fala da terceira marca. Todos estavam cheios de temor. Você pode ler isso comigo? Todos estavam cheios de temor. Por temor, você não procure tentar imaginar uma igreja que esteja com medo, uma igreja apavorada. Não, pelo contrário, é uma igreja que tem a revelação de quem Deus é, de quem Cristo é, do que Ele fez por nós. Essa igreja estava tomada por uma santa reverência, por um temor, por um respeito, por uma devoção de quem Deus é. Se tem uma marca aqui que firma essa igreja, além do ensino, além da comunhão, era a intensa devoção, uma intensa reverência pela presença, pela essência, pela palavra de Deus. Quando a gente caminha ao longo dos séculos e milênios e olhamos a igreja hoje, e obviamente não estou falando dessa igreja aqui, que graças a Deus é uma igreja madura, a gente olha para os homens e para os crentes hoje e a gente percebe falta temor. Falta temor nos cultos, falta temor na igreja, falta temor fora da igreja. Falta temor nos relacionamentos, falta temor nos negócios, falta temor na comunicação, falta temor no entretenimento, falta temor nas festividades. As pessoas estão perdendo o senso de quem Deus é, do que Deus fez, do que Ele vai vir fazer na terra, e por isso estamos perdendo o temor. Essa igreja não. Como essa igreja estava alicerçada no ensino dos apóstolos, como essa igreja estava continuamente em comunhão, em oração, automaticamente o que gerava nela? Temor. Quer perder o temor de Deus, irmãos? Se afaste do ensino da palavra, se afaste da congregação da igreja. Automaticamente você vai ver um esfriamento tomando conta do seu coração. Um esfriamento do fervor, do amor, da paixão a Deus tomando conta do seu coração e, por conseguinte, uma ausência de temor dominando suas intenções, seu comportamento, suas atitudes. Essa não é uma igreja que o Senhor constituiu, uma igreja que foi ali tomada pelo Espírito Santo no dia de Pentecoste, não. Uma igreja que é formada, que é vibrante, uma igreja relevante e marcante. É uma igreja tomada pelo ensino dos apóstolos, pela comunhão uns com os outros. É uma igreja cheia de temor. Aleluia. No versículo 43 ainda diz, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. E a quarta marca que eu chamo aqui é a marca da experiência. Qual é a marca? Você pode falar mais forte? Experiência. Glórias a Deus. Então, essa igreja tinha uma teoria, ela estava cheia do conhecimento teórico de quem Deus era, mas ela também tinha experiência. Nessa igreja também tinha manifestação de sinais e do poder de Deus. Quantos creem que Deus se manifesta com poder, com maravilhas e com sinais? Jesus disse, errais, irmãos, errais, discípulos, não conhecendo o que, igreja? As Escrituras. Mas ele não fala só isso. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós devemos equilibrar isso, o conhecimento de Deus e o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, olha, quando eu fui ter convosco, não foi apenas em sabedoria de palavras, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas na demonstração do
poder de Deus. Então nós devemos, eu sempre falo lá na igreja, para os nossos jovens principalmente, para os liderados ali da música, olha, nós devemos entender o sentido e devemos sentir o entendido. Nós devemos buscar uma vida de equilíbrio entre entendimento e entre a manifestação do sinal e do poder de Deus. Nós vemos hoje, de fato, na igreja, um movimento muito grande de frenesi, de movimento nessas novas comunidades, nessas igrejas mais jovens, nos movimentos neopentecostais, percebemos um êxtase, um movimento, e a gente percebe que ali há muita imaturidade, que eles não sabem o que eles estão cantando, o que eles estão pulando, o que eles estão ali borbulhando. Quando você percebe, não tem profundidade bíblica, não tem conhecimento de Deus, não tem maturidade no relacionamento com o Espírito Santo. Você percebe que aquilo ali é apenas um êxtase, é apenas sensações, é apenas um evangelho sensorial que está dominando na primeira névoa que passa, na primeira ventania. Eles não têm profundidade, eles vão e se desviam. Do outro lado, aparece um conservadorismo puro, puramente racional, tomado pelo conhecimento intelectual, e essa razão, esse dogma toma conta das emoções. Eu vejo que essa igreja, ela tinha equilíbrio, ela era tomada pelo ensino, ela era tomada pela comunhão, ela era tomada pelo temor de Deus, não se faz nada fora da reverência, do respeito de quem Deus é, mas era uma igreja também que tinha experiências, tinha fervor, tinha sinais. Amém ou não amém, queridos? Então nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, entender aquilo que a gente está cantando, entender aquilo que a gente está chorando, entender aquilo que a gente está vibrando e declarando, mas também devemos sentir aquilo que a gente entende. Eu não consigo conceber alguém que me explique a justificação, por exemplo, sem vibrar o coração. Eu não consigo explicar a justificação dizendo assim, olha, é o seguinte, você era réu, você não merecia, você era um pecador, você, diante do tribunal, você foi declarado culpado. Mas aí, levantou-se Cristo Jesus e falou assim, deixa que eu pago. E agora, toda maldição, toda sentença cai sobre mim, você agora é justo em mim. Explicar isso de uma maneira racional, sem você se emocionar, sem você ser grato, sem você vibrar, parece que é apenas um entendimento vazio. Nós devemos entender o plano de redenção, de salvação, mas nós devemos também vibrar, nos alegrar nele, exultar no Deus da nossa salvação e podermos manifestar isso em ações de graças, em ofertas, em dízimos, em louvor, em oração, em fervor no serviço a Deus, porque não merecemos ser salvos, não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Então, entender esse equilíbrio é fundamental para uma igreja viva e marcante. Eu vejo aqui uma igreja cheia de maravilhas, de sinais que eram feitos por meio dos apóstolos. Quando essa igreja orava, o lugar tremia. Quando essa igreja orava, o apóstolo Pedro era liberto da prisão. Quando essa igreja se reunia, os apóstolos passavam, os enfermos eram curados só com a projeção da sombra. Quando essa igreja se reunia aqui, maravilhas e sinais aconteciam. E eu anseio por um retorno das maravilhas e dos sinais do Senhor na sua igreja. Quantos creem que Deus ainda cura, que Deus ainda liberta, que Deus ainda salva, que Deus ainda faz milagres? Eu falo lá, a nossa denominação, ela não coaduna com uma visão de que os sinais e maravilhas ficaram retidos na palavra. Porque Jesus diz, esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expelirão demônios, em meu nome curarão enfermos. Em meu nome, onde quer que haja uma necessidade da manifestação, da revelação de Jesus, ele pode ainda manifestar sinais para que o nome dele seja conhecido e o evangelho dele seja pregado. Eu creio que Jesus cura câncer, eu creio que Jesus cura AIDS, eu creio que Jesus pode ressuscitar mortos ainda hoje. Eu creio porque está escrito e para o nosso ensino foi escrito. Uma igreja viva é uma igreja que conhece, tem ensino, tem comunhão, tem temor e tem
experiência. E eu rogo a Deus, irmãos, que vocês tenham experiências com Deus, que vocês possam se envolver no relacionamento com o Espírito Santo, que vocês possam conhecer a natureza de Deus e o sobrenatural de Deus, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Continuando aqui no texto, vai dizer no versículo 44, todos os que criam mantinham-se de que maneira, igreja? Unidos ou juntos, e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu vou repetir. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Falei da primeira marca, quem lembra? Ensino, muito bom, ensino. Falei da segunda marca, que era comunhão. Falei da terceira marca, que era temor. Falei da quarta marca, que era experiência. A quinta marca, qual é, pastor Guilherme? A quinta marca de uma igreja marcante, de uma igreja que deixa o seu legado, é a generosidade. Diga, generosidade. Essa igreja era de tal maneira generosa que em Atos capítulo 4, no versículos 34 e 35 vai dizer: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Era uma igreja que tinha uma total disposição em suprir a necessidade do outro. Era uma igreja que entendeu, a gente falou aqui, a gente mencionou, que o reino de Deus não é o quê? Comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. Entendeu o mistério de Cristo, que não é apenas acumular, mas é partilhar. Jesus, ele se doou, ele entregou o seu melhor, ele entregou a sua própria vida. E esses discípulos, pautados no ensino, pautados na comunhão, pautados numa vida de temor, cheio de experiências, automaticamente o que vai gerar? Vai gerar um coração isento de avareza, isento de carnalidade, isento de secularidade. É uma igreja que vai viver o cerne do reino de Deus. Você há de lembrar comigo no Evangelho de Lucas, certa vez Jesus pregando o Evangelho, no meio da pregação alguém interrompe e fala assim: mestre, ordena ao meu irmão que partilhe a herança comigo. Jesus já refuta aquele pedido e diz: quem me constituiu juiz ou repartidor entre vocês? E logo a seguir Jesus vai dar uma admoestação para eles: olha, cuidado e se livrem de toda e qualquer avareza, porque o homem, ele não é conceituado pelos bens que ele possui. Logo a seguir Jesus vai contar uma parábola que você lembra muito bem. Ele vai dizer: olha, um homem tinha um campo, e esse campo produziu frutos em abundância. Então ele disse: o que eu farei? Porque o meu celeiro não comporta essa grande colheita. Eu já sei, eu vou destruir este celeiro, vou construir um celeiro muito maior, vou pegar toda essa colheita, vou colocar lá e vou falar agora: ô alma, relaxa. Ô alma, agora descansa, viaja para Dubai, Nova York, para onde que os irmãos querem ir? Fala aí. Relaxa e curte a vida, porque você tem bens em depósito para muitos anos. Acumula. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: você é um louco. Você é louco. Hoje pedirão a tua alma. E o que você tem acumulado? Para quem será? Por que Jesus chama esse homem de louco? Irmãos, eu estudei economia na UF, depois estudei ciências contábeis, depois eu trabalhei muitos anos no banco sendo gestor. Então, eu estou falando de uma coisa que para o mundo eu sei que é absoluta loucura. O mundo, que importa é você acumular. O mundo respeita os homens por aquilo que eles são, pelo status, pelos bens que eles possuem, por quanto na conta, por onde eles moram, aonde eles moram, o carro que eles possuem, as viagens que eles fazem. No reino de Deus, na igreja do Senhor, não é assim. Primeiro porque a nossa pátria é o céu.
Nós somos peregrinos e forasteiros, daqui nós não vamos levar nada. Nada? Não, nós vamos levar. Sabe o que nós vamos levar? Lá em Apocalipse diz, porque as obras os acompanham. Você não vai levar o seu relógio, você não vai levar as suas joias, você não vai levar a sua casa, você não vai levar o seu carro, mas você vai levar as suas obras, pois as suas obras os acompanham. E por obras aqui entende toda a obediência, a fé, a regeneração que você recebeu, o quão você de fato viveu o Evangelho. Então Jesus olha para esse homem e fala, o mundo vai chamar esse homem de um homem próspero, de um homem de sucesso. Teve uma grande colheita, reconstruiu o celeiro, aumentou o seu patrimônio, mas eu chamo ele de louco, porque a sabedoria deste mundo é o quê? Loucura para Deus. A nossa palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Porque o que Jesus está refutando aqui? Não é o sucesso, a prosperidade dele, é o fato dele acumular tudo para si. Por isso ele falou, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tem guardado para quem? Porque o fato não é se você vai crescer, se você vai ser rico ou não. Irmãos, eu oro para que todos vocês sejam prósperos e abundantes na vida financeira de vocês, sim ou não? Mas que junto com a prosperidade venha uma consciência espiritual de que nada nos é dado se do céu não nos for dado. Que dele, por meio dele e para ele são todas as... O que é todas, irmãos? Sua fé, sua obediência, seu louvor e também a sua vida financeira, os recursos com os quais Deus te provê. Irmãos, eu quero que você se vista bem, more bem, se alimente bem, tenha uma boa saúde, mas se você pega todos esses recursos e vive só para você, nós não estamos vivendo a verdadeira igreja, nem o verdadeiro evangelho. Porque nós somos mordomos, nós somos despenseiros. E no tocante ao despenseiro é necessário que ele seja encontrado fiel. Fiel em todas as suas aplicações. Não apenas no ministério, mas na vida, na integridade, na totalidade por completo. Sua vida emocional, espiritual, financeira, em todas as áreas, nós devemos viver o Evangelho. O Evangelho não pega apenas a vida espiritual do homem, ela transforma o homem por completo. Posso ouvir um amém? Então essa igreja ela vive uma generosidade tal que não havia nenhum necessitado na igreja, de modo que quem era rico não sobrava, mas quem era pobre não faltava, todos estavam supridos e a glória de Deus se manifestava naquela igreja. Uma pessoa que acumula só para si, o apóstolo Paulo vai dizer, Timóteo, vem ter comigo, porque Demas amou o presente século. Ele vai falando de certas pessoas, e de uma ele vai dizer assim, eu vos digo até chorando, que eles são inimigos de Cristo, porque o Deus dele é o seu próprio ventre, porque só vive para si, só vive para as coisas deste século. Irmãos, nossa pátria, conforme já falamos, é o céu. Nós, como o salmista Davi disse, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Jesus nos deu esse ensino no partir de 5 pães e 2 peixinhos. Filipe perguntou, o que será isso para tanta gente? Jesus falou, deixa comigo, porque no pouco, nas limitações, eu opero uma grandeza, eu opero uma multiplicação. Me traz o pouco que você tem, que não vai faltar para você e não vai faltar para a multidão. Quando nós entendemos pela fé a obediência, a generosidade, seja no dízimo, seja na oferta, seja nas esmolas com os necessitados, nós vivemos a verdadeira e milagrosa multiplicação de Deus na nossa vida financeira também e na vida espiritual da igreja. Quinta marca é a generosidade. A sexta marca ainda está aqui está no versículo 46. Diz assim um texto. Todos os dias, quando? Eu acho que eu li errado. Calma aí. Todo domingo. Não? Ah, calma aí. Estou precisando de óculos, pastor Renato. Toda quinta-feira. É isso mesmo, irmão? É isso mesmo? Todos os dias? Não. Que versão que os irmãos estão lendo? Não é possível. Diariamente.
É, todos os dias. Continuavam a se reunir aonde? No templo. Todos os dias faziam o quê? Partiam o pão em suas casas. Todos os dias juntos participavam das refeições. Todos os dias, com alegria e sinceridade de coração, estavam reunidos. Quando que eles estavam reunidos? Não enjoa não, irmão? Que coisa linda. Que coisa linda. Era um povo, eu chamo essa sexta marca aqui, se vocês estiverem anotando, de a dinâmica da igreja. Não era uma igreja estática, não era uma igreja dogmática. Domingo é dia, segunda-feira não, irmão? Terça-feira não? Quarta-feira não? Quinta-feira não? Pastor Guilherme, você está dizendo que a gente tem que ter culto todo dia. Não estou falando que tem que ter culto todo dia. Mas estou falando que a gente tem que ter uma fome e sede de busca todos os dias. Essa igreja, aliás, nem igreja ela tinha, um templo ela tinha. Esse templo aqui era o templo de Jerusalém, eles se reuniam até no pátio. Não tinha esses bancos acolchoados maravilhosos que tem lá em Pôr da Pedra. Não tinha esse ar-condicionado maravilhoso, está fresquinho, está bom. Eu ainda estou suando porque eu sou meio imperativo mesmo. Não tinha esse microfone na mão, delícia vocês me ouvirem. Não tinha esse som, não tinha essa acústica, esse ambiente agradável. Que igreja linda vocês têm, não? Essa igreja não tinha um templo ainda. Elas se reuniam no pátio do templo dos judeus, da religião judaica. Ainda assim, que eles estivessem no pátio, expostos ao templo que fosse, eles tinham prazer em estar todos juntos. Era uma igreja dinâmica. Quando eles não estavam no ensino dos apóstolos, eles estavam de casa em casa. Eu não sei se aqui tem grupo de vida, pequenos grupos, né? Algumas igrejas de Nova Vida possuem, e muitas igrejas hoje têm sustentado a sua metodologia em cima de pequenos grupos, ou grupos de vida, como a nossa denominação chama. Lá, essa igreja não precisava nem ter um ministério de grupos de vida, porque automaticamente a vida da igreja gerava isso. O ensino, a comunhão, na oração e no partir do pão, o temor, as experiências, a generosidade gerava na igreja uma dinâmica que é o quê? É bom demais cultuar o Senhor, é bom demais aprender do Senhor. Estamos vivendo uma glória, estamos vivendo um avivamento. A gente não pode deixar o fogo do altar se apagar, vamos nos manter juntos. Então, era uma igreja que estava sempre juntos, não se contentava com uma religiosidade semanal. A gente olha para os crentes hoje e parecem crentes religiosos, que entendem uma consciência, eu vou na igreja uma vez por semana, né? Vive uma vida distante da palavra, distante de uma vida de oração, mas vem ao templo semanalmente para ali fazer a sua oração, a sua devoção, como um religioso. Deus não está em busca de religiosos, Deus está em busca de filhos, de servos, de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que tenham prazer na comunhão, que a vida que agora vive na carne, viva pela fé no Filho de Deus, que viva por Ele e para Ele. Uma marca dessa igreja vibrante era a dinâmica da igreja. Ela se reunia constantemente no templo, mas também nas casas, também nas refeições. Inclusive, irmão, sair daqui, se quiser me chamar para almoçar, a gente pode fazer isso aqui, ó. Atos 2:46, aquele frango com maionese ali, gostoso. Eu curto a beça, a farofinha. Atos 2:46. Aí, estou vendo um monte de irmão aí, me chama também, me chama também. Isso é prazeroso, isso é bom, isso é agradável. A gente cita Salmo 133, mas se esquece de refletir e viver a essência deste poder que há nisso. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo que desce a barba, a unção de Deus quando nós nos reunimos. E no versículo 3 vai dizer, ali ordena o Senhor o quê? A sua bênção e a sua vida para sempre. Quer ser vivificado? Esteja em comunhão com os filhos de Deus. Ali há um renovo de unção. Ali há uma bênção específica liberada sobre a igreja. Ali há a vida de Deus. Essa é a sexta marca. Qual é a sexta marca? A dinâmica. Vamos relembrar todas as marcas? Vamos lá? Vai cair na prova, irmão. Primeira, ensino.
Segundo, comunhão. Terceiro, temor. Quarto, experiência. Quinto, quê? Generosidade. Muito bom. Sexto, dinâmica da igreja. O que tudo isso vai causar? Inexplicavelmente, automaticamente está aqui no versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E no final, Lucas vai dizer assim: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Oh, aleluia. A vida da igreja, a essência da igreja, não os seus eventos, gerava crescimento. A vida da igreja, não a sua metodologia, não a sua estratégia midiática. A vida da igreja, não a sua publicidade ou qualquer outra coisa do gênero. A vida, a essência da igreja, impactava a comunidade e, por consequência, havia um crescimento orgânico, natural e dimensional, numérico da igreja. Uma igreja que vive no ensino, uma igreja que vive na comunhão, no temor, tendo experiência com Deus, vivendo ali a generosidade, vivendo essa dinâmica contínua do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, automaticamente é uma igreja que cresce. Essa igreja não encolhe. Essa igreja não perde fervor, essa igreja não perde vida, essa igreja ela aumenta em número, essa igreja é um lugar que as portas ficam abertas e ali o Senhor opera cura, libertação e salvação. Agora note uma coisa, quem acrescenta é quem? O Senhor. Nós vivemos hoje um tempo de uma liderança carismática, que os homens querem inventar novos métodos, novos princípios e querem atrair pessoas com métodos de sucesso. Esse crescimento não é um crescimento bíblico, não é um crescimento saudável, nem é um crescimento sustentável. A Bíblia diz que um é o que semeia, outro é o que rega, mas somente Deus pode dar o crescimento. Eu já bati com a cabeça e tive um galo na cabeça. Quanto já aconteceu esse infeliz acidente? Cresceu algo na minha cabeça, mas esse crescimento não era um crescimento, e minha cabeça já é grande, né? Cresceu um galo na cabeça. Mas esse crescimento não era um crescimento que trazia saúde, pelo contrário, era um crescimento que trazia dor e poderia até trazer risco à minha vida. Nem todo crescimento é um crescimento que vem de Deus. O crescimento que vem de Deus é conforme o apóstolo Paulo declara, capítulo 2, versículo 18 e 19. Colossenses 2, 18 e 19. Ele diz assim: não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade, culta a anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Aí no versículo 19 ele vai dizer: e não retendo a cabeça. Quem é a cabeça do corpo, igreja? Jesus, a partir do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Uma igreja que cresce, que permanece alicerçada, firme e vibrante, é uma igreja que está ligada a Jesus por meio da igreja, por meio do ensino, vivendo uma vida de comunhão, de temor, de experiências, de generosidade, de dinâmica, e automaticamente, como hoje se vê aqui, é uma igreja que pode ter 37 anos, 50 anos, 100 anos, e ela permanece florescendo e frutificando para a glória de Deus. Que essa seja a igreja de Nova Vida em São Gonçalo, cheia da vida e do poder do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém? Você pode se colocar de pé e aplaudir o Senhor nesse momento. Aplaudir o Senhor. Glórias a Deus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu vou devolver aqui o microfone ao pastor Renato. Mas eu gostaria de orar com vocês neste momento, à luz dessa palavra, à luz dessa reflexão. Peço que você feche seus olhos, igreja, nesse momento.
E pense, se em todas essas marcas elas estão firmes na sua vida. Porque a igreja é mais do que uma instituição, a igreja é um organismo. Não é uma organização, é um organismo. A igreja é formada por pessoas. A igreja prédio é o lugar ao qual as pessoas congregam e se reúnem. Então coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, me dá fome e sede pela tua palavra, pelo teu ensino. Se estiver faltando temor, se estiver faltando desejo de comunhão, fala: Senhor, restitui em mim o amor pelo meu irmão, porque 2 mandamentos são pilares no Evangelho: amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu gosto de ficar comigo, eu tenho que gostar de ficar com o meu irmão, eu tenho que ter prazer na comunhão. Pensa sobre o temor, se você tem buscado e alimentado esse temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você é uma pessoa temente a Deus, isso tem que refletir numa vida santa, numa vida pura, numa vida fervorosa, numa adoração fervorosa ao Senhor, num ministério atuante, frutífero na casa do Senhor. Muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, por que não temos tantos sinais hoje, não temos tantas maravilhas? É simples. Uma das grandes razões é porque falta temor de Deus. E que nós possamos alimentar o temor ao Senhor. A casa do Senhor convém a santidade. Que possamos retornar esse tempo de vermos as maravilhas de Deus, Deus se manifestando a essa geração que está cada vez mais insensível, mais cega, mais incrédula. Que eu e você sejamos portadores da revelação de Deus, e se necessário for, a partir dos sinais e maravilhas que Ele ainda faz hoje. Que nós possamos nos livrar de toda e qualquer avareza que esse mundo tem nos cegado, de toda e qualquer ambição carnal, material, e possamos viver a generosidade, a obediência nos dízimos e ofertas, a generosidade com as necessidades do próximo. Tantos vão perder a salvação por não entenderem isso. Jesus nos deixou na escatologia de Mateus isso: apartai-vos de mim. Por quê, Senhor? Porque eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive frio, você não me deste de vestir. E alguns vão perguntar: mas quando foi que eu te vi assim, Senhor? Se eu te visse, claro que eu ia te servir. Jesus vai falar: quando vocês não fizeram a qualquer um desses pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Vivam a generosidade, não apenas uma vida de religiosidade. Aquilo que é gerado dentro precisa manifestar para fora. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Uma vida de generosidade que gera crescimento, que gera dinâmica. Espírito Santo, a tua palavra foi pregada. A maioria dos teus filhos com a mão sobre o coração, Senhor, num ato de contrição, num gesto simbólico de rendição à tua palavra. Deseja que o teu Espírito venha nessa hora forjar verdadeiros cristãos e adoradores na tua presença. Nós te damos graças por tudo aquilo que nós conhecemos, mas nós não queremos apenas ser uma igreja que conhece, nós queremos ser uma igreja que conhece e que pratica, com intensidade, com fervor, com amor, com verdade, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Senhor, venha nessa hora renovar a disposição de cada um dos seus filhos de viver a integralidade dos princípios bíblicos de uma igreja que marca, de uma igreja que é relevante nos seus tempos atuais. Que possamos perseverar na doutrina dos apóstolos, possamos nos dedicar a esse ensino, que possamos viver um temor santo do Senhor em tudo que nós fazemos e somos, que possamos viver essa coinonia, que possamos viver essa generosidade, que possamos ver a nossa igreja crescendo, o reino de Deus sendo expandido no mundo, nessa cidade, nesta comunidade, a partir de tudo aquilo que o Senhor tem manifestado na comunhão dos seus santos. Pai, abençoa a vida do pastor Renato, abençoa a vida dos oficiais, de cada líder ministerial, de cada trabalhador, de cada membro, que eles possam prosseguir para o alvo, que eles possam viver de glória em glória, de vitória em vitória,
Que o Senhor dê, ó Pai, ânimo, que o Senhor sustente a fé, a esperança e o ministério de cada um dos teus filhos. Nós te rendemos louvor e glória, porque essa igreja é tua e o Senhor sempre há de manifestar a sua graça e o seu poder sobre ela. Fica conosco e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode mais uma vez render graças e aplaudir o Senhor. Agradeço imensamente pela oportunidade, pelo prazer de celebrar esses 37 anos com vocês. Obrigado, vocês são muito abençoados. Há uma graça muito especial de Deus sobre este lugar e eu amo vocês no amor de Cristo Jesus. Obrigado, pastor Renato.